pela oportunidade de mais um dia estar aqui falando com todos vocês. Vamos orar, pedir para Ele proteção, luz e paz. Que essa mensagem, que essa palestra entre no coração de cada um de nós como força e alicerce. E que nada nos deixe inseguros e nos tire a paz nessa noite. E sempre, Senhor. Que assim seja. O nome da palestra hoje é Pensamentos e Vibrações. Eu achei muito interessante o tema porque é o momento que a gente está passando na vida. O pensamento, o que é o pensamento? É tudo aquilo que é produzido pela nossa mente, ou seja, nós pensamos, produzimos e emitimos uma vibração com relação a esse pensamento. Já a vibração, ela revela a nossa condição evolutiva, nosso estado íntimo, equilíbrio ou desajuste, paz ou violência, calma ou irritação. Em outros sentidos, exteriorizam-se através das ondas mentais, energéticas de cada um que se emite. Ou seja, o que a gente pensa durante o nosso dia vai dizer como será o nosso estado vibratório com relação a conduta que nós elevamos durante aquele dia. Então, meus irmãos, o que a gente tem que fazer? O que nós devemos fazer? Uma reforma íntima, mudar os nossos pensamentos, para que o campo vibratório seja bom, para que nós possamos trazer a presença sempre de Jesus em nossas vidas e a presença dos nossos irmãos espirituais. Pedireis e obtereis. A ação da prece é uma transmissão do pensamento. O objetivo dela é agradecer ou glorificar, ou a glorificação. Então, quando eu falo da prece, pedireis e obtereis, o que se refere, o que quer dizer? Que às vezes a gente senta para orar e os nossos pensamentos estão tão acumulados durante as preocupações do dia a dia e o nosso campo vibratório não está conectado a Deus. Então, o objetivo da prece é o quê? Uma conexão com Cristo. Se a gente faz a prece com os pensamentos bons, mas um campo vibratório bom, isso vai elevar muito mais a nossa vida, o nosso espírito, com relação a esse pensamento, a essa emissão de transmissão de coisas boas. Tá travando o computador, mas tá tranquilo, viu? A crença e o passe. O que quer dizer a crença e o passe? A crença é tudo aquilo que a gente acredita. Vamos supor, nós viemos à casa espírita tomar um passe, certo? Aí nós chegamos aqui e acreditamos, né? Nós viemos com o campo vibratório todo envolvido na presença de Cristo. Assistimos a palestra, estamos conectados com Cristo e entramos para tomar o passe. E saímos dali, eu já ouvi muitas pessoas dizer, quando eu entro na casa espírita eu mudo. Eu me sinto leve, eu me sinto na paz de Deus, mas quando eu saio, aí eu volto a fazer tudo que eu fazia antes. Mas o que adianta você vir orar, sair daqui achando que vai sair renovado, mas aí volta a fazer tudo novamente? Então, isso são campos vibratórios, são os seus pensamentos, a sua conduta que eleva o seu estado vibratório. Quando você entra para tomar um passe, automaticamente está em volta de você, de nós, os espíritos, os nossos espíritos protetores. Esses espíritos, ele vai jogar energias benéficas sobre nós. Mas quando o nosso pensamento não está ligado na mesma conexão que eles, o campo vibratório muda. Então, nós temos que nos atentar ao campo vibratório, aos nossos pensamentos, direcionar melhor os nossos pensamentos para a nossa conduta melhorar diante a espiritualidade. O que a gente quer perto da gente? Espíritos superiores ou espíritos não esclarecidos? Então, automaticamente, quando mudamos o nosso campo vibratório ou os nossos pensamentos, que através dos pensamentos, vamos atraí-los para perto de nós.
Um exemplo típico foi quando Judas traiu Cristo. Judas, ele traiu Cristo por 30 moedas. Só que Cristo, quando ele traiu Cristo, ele tinha um pensamento. E o pensamento dele era não acreditar totalmente no que Cristo falava. Ele não tinha fé naquele ato. E os pensamentos dele foi voltado porque o medo, a incerteza, e ele traiu Cristo. Só que Judas, quando você tem um pensamento, obviamente quando você toma uma conduta, como Judas tomou, ele teve consciência dos seus atos. E infelizmente a sua consciência foi maior e ele se enforcou. Porque a dor que ele teve de saber que ele ajudou a levar Cristo para ser crucificado, porque ele ganhou o dinheiro para isso. Então, automaticamente, a sua consciência foi cobrada naquele dia. E ele se enforcou, se suicidou. O que aconteceu? Mesmo assim, Cristo, benevolente e bondoso, ele não deixou Judas. Ele que foi resgatar Judas no umbral. Ele que tirou o seu filho de lá, o filho traidor. Então, mas mesmo assim, nós temos um Cristo que ampara, um Cristo que consola, um Cristo que está conosco sempre. Mas temos que mudar os nossos pensamentos para que os campos energéticos em nossa volta mudem. Porque enquanto ficarmos pensando pensamentos ruins e não mudarmos nosso interior, nada vai mudar em nossa vida, infelizmente. O espírito sofredor do passado é seu adversário no futuro. No livro dos Espíritos eles falam isso. O espírito sofredor do passado é seu adversário no futuro. Por quê? Tem esse contexto do espírito sofredor. São as nossas atitudes perante a essa encarnação, que vai dizer se nós vamos trazer espíritos bons para o nosso lado ou espíritos inferiores. Então, os inimigos que estão lá, que a gente deixou em débito na outra existência, o espírito dele está solto, está liberto. Então vem aí os problemas mentais, psicológicos, às vezes uma conduta indisplicente, por conta que o espírito ele tem uma ligação muito forte com nossa mente. Na verdade, ele nos induz o tempo todo a pensamentos. Agora, se você está conectado a um pensamento bom sempre, a um campo vibratório bom, você vai atrair espíritos bons. Agora, se o seu campo for ruim, ou dependendo do que você fez, isso será cobrado. Eu vou contar a história de uma moça, de um centro espírita. A mãe frequentava esse centro e essa moça tinha direto surtos, ela vivia em antidepressivos, não conseguia ser ajudada. E a mãe, desesperada, conseguiu levar essa moça ao centro espírita. A moça era muito linda, tinha 20 anos na época, e ela sentou-se na sala de desobsessão. O que aconteceu? O espírito que estava obsediando ela manifestou-se. E ele manifestando, ele disse: achou que ia me enganar, né? Você pensou que ia ser fácil me enganar? Não foi. Até que não foi fácil, porque eu demorei te encontrar. Mas eu te descobri. Você se colocou de mulher nessa vida, mas você não é mais esperto que eu. Porque eu te achei. Ou seja, aquele espírito, ele teve outra encarnação como homem. E veio nessa outra existência como mulher para tentar enganar, talvez, passar despercebido por aquele desencarnado, que foi inimigo dele de outra vida. Só que aí que ele se enganou. Esse espírito se uniu com outras pessoas que ele fez mal, ou seja, outros desencarnados, espíritos desencarnados, e começaram a obsediá-lo, nessa existência no caso. E aí é onde mora o perigo. Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Perdoar, não perdoar. Às vezes, a raiva é tanta e o desespero é tanto daquele espírito desencarnado por uma perca que não tem como voltar atrás, que ele não perdoa.
E aí que vem pagar as contas, porque ele não vai perdoar. Os nossos espíritos superiores, nossos irmãos que nos ajudam no plano espiritual, não pode intervir no livre-arbítrio deles. Eles chamam, conversam, tentam doutrinar, tentam levar para ajuda. Porém, eles não podem obrigar o espírito a se afastar. Eles podem tentar conversar, afastam um tempo para conversar, para tentar orientar. Porém, aquele espírito desencarnado tem um livre-arbítrio. E a escolha que ele fez foi de achar que ele tem que cobrar aquilo ali e não esperar ele reencarnar ou talvez passar por um irmão ou um pai daquela pessoa para resgatar aquilo. E infelizmente os dois vai angariando dívidas, tanto o que está achando que está se vingando, quanto aquele que está recebendo a vingança. Gente, o computador está travando. Só um minutinho. Não vai, não. Volta lá. Volta mais um para me ver. Eu? Uhum. Não, foi para muito. Volta na história da moça. Isso, agora para frente. Desculpem, porque está travando o computador. Lá no Livro dos Espíritos, em 457, a letra número A diz assim: assim sendo, parecia mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta. Eu vou ler novamente. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a mesma a essa pessoa depois de morta? Ele está perguntando o seguinte: é mais fácil, né? Assim sendo, podemos ocultar uma coisa de uma pessoa morta, mas de uma pessoa viva, mas de morta não. Aí vai a resposta. Certamente, pois, quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Para vocês verem, meus irmãos, a gente pensa, né, que eu tenho que me preocupar com o que está vivo, porque ele vai descobrir e eu tenho uma conduta moral com a sociedade. E, na verdade, nós temos que nos preocupar com os desencarnados, porque eles veem tudo que fazemos. E eles estão ali sorrateiros para nos pegar no pulo. Ou seja, aquela situação que você acha que está lá, aquele segredo que ninguém sabe, o espírito que está do seu lado, menino, ele está ali, está zoando com você, ele está falando. Você está achando que você vai me enganar, né? Você está enganado. Eu sei tudo o que passa na sua cabeça. Cada coisa que você fala, tudo o que você pensa, o que você planeja fazer com a vida dos outros. E aí depois você quer ser moralista. Coitado daqueles que acreditam. E é assim que eles nos veem. Por isso que temos que pensar muito antes de fazermos algo errado. Pensar muito sobre a nossa conduta moral, porque ela será cobrada, tanto aqui quanto no plano espiritual por aqueles que a gente fez mal. Aí vem Paulo e diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Então, Paulo de Tarso, ele fala assim, que portanto nós vimos que temos a rodear tantas grandes nuvens de testemunhas. Ou seja, lá ele já falava que nós não estávamos sós, que tinham os invisíveis, que são os espíritos inferiores, que nos observavam, os espíritos desencarnados, né?
desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a correria que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Ou seja, ele fala aqui, Paulo, da nossa mudança interior. O que é a mudança interior? São os nossos pensamentos. É tudo aquilo que produzimos na mente. A nossa mente produz e automaticamente aquilo que produzimos e fazemos o que ela produz vai desenvolver o nosso caráter, a nossa moral e a nossa conduta como pessoa. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? E aí? Eles podem. Conhecem muitas vezes aquilo que desejais ocultar a vós mesmos. Nem os atos, nem os pensamentos podem ser dissimulados para eles. Ou seja, aquilo que eu vinha falado. Às vezes, a gente pensa que a gente esconde deles. A gente pensa que engana eles. Nós pensamos que enganamos. Mas pobre de nós. É nós que somos enganados o tempo todo por eles. Às vezes por uma palavra mal falada, porque somos influenciados o tempo todo. Então, por isso que temos que pensar em nossa conduta. Pois a nossa conduta nos fará pessoas melhores, através dos nossos pensamentos e dos nossos campos vibratórios. Na 459, tá assim, nos livros dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem até a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, ou seja, às vezes, quando a gente fala em pensamento, quando você acorda de manhã e você já coloca assim, nossa, meu dia vai ser terrível hoje. Você já vê o obstáculo no dia sem ele começar. Ou às vezes você acorda vendo passarinho cantando. Ai, vai ser maravilhoso. Aí tem um problema lá na frente. Você às vezes freia o carro ou quase bate o carro porque uma pessoa que não está, é que ela está dispersa, não te viu. Aí você começou o meu dia, é assim que vai ser, é assim. Você já começou a gerar em você um campo vibratório de energias ruins. Ou seja, o espírito inferior que está ali do seu lado já sabe como te atacar, o medo. Você já começa a transmitir aquele medo, aquela insegurança, e ali começa o seu dia, naquela insegurança, naquele medo, e o seu dia fica horrível, nada tá bom. Às vezes você vai pegar o café, ele cai do copo, às vezes você tropeça no tapete, e aí você fala assim, hoje realmente não é meu dia. Mas na verdade, você gerou um campo de energia ruim para o seu lado, que nós falamos o campo vibratório, que te fez aquele dia ficar terrível. Pode ser que mesmo que você tinha tido bons pensamentos e você tenha um dia ruim, mas só de você pacificar seu coração e acreditar que existirão dias melhores, a sua energia, o seu campo vibratório é outro. Eu vou contar uma história de Chico, até o computador voltar. Chico estava em Uberaba e o que aconteceu? Ele atendia 30 mães por dia. 30 mães. Essa mãe perdeu o filho pelo suicídio. Vocês imaginam onde vai um pensamento de uma pessoa em tirar a própria vida? Que campo vibratório essa pessoa estava para ela conseguir tirar a própria vida? Então Chico atendia 30 mães. Essa mãe acordou viajou 1000 e poucos quilômetros para visitar Chico. Esperou lá na frente de madrugada. Começaram a liberar a senha às 5 da manhã. Ela estava desde as 3 da manhã esperando abrir para liberar a senha. Ela pegou essa senha, número 1, e estava aguardando o Chico. Chico começaram a atender às 8 da manhã.
Tinha 30 mães já naquele local. E de repente parou um carro muito de luxo, né? A mulher muito bem vestida, desesperada. Ela fala: meu Deus, eu preciso passar pelo atendimento, porque eu perdi meus 2 filhos e eu não vejo mais razão para viver. Eu preciso saber como os meus filhos estão. Eu não posso voltar para casa sem uma notícia dos meus filhos. E aquela mãe, olhando para aquela outra mãe desesperada, ela pensou: bom, os filhos dela não escolheram morrer. Os filhos dela foram acidentados e ela perdeu os 2 filhos. O meu filho, ele não queria viver. Talvez outro dia, quem sabe, eu tenha a oportunidade de saber como está meu filho. E ela, gentilmente, passou essa senha para essa mãe que estava lá. Ela falou: pode ir no meu lugar. Aí essa mulher pegou a senha, nem argumentou nada, porque ela estava desesperada. Fique tranquila, você será a primeira. Ela saiu dali, foi para o hotel onde ela estava hospedada, muito triste, despedaçada, porque ela sabia que aquela angústia não ia passar enquanto ela não tivesse notícias do filho. Mas ela entregou para Deus a vida dela, os pensamentos dela. Ela acreditou que uma hora ou outra ela ia ter notícias do filho. Passou-se as horas, quando foi 3 da manhã, ela foi chamada no quarto pelo rapaz do hotel. Senhora, Chico quer falar com a senhora. E ela ficou: como assim Chico quer falar comigo? É para a senhora ir lá na casa dele, que ele quer falar com a senhora. Ela levantou-se rapidamente e foi, né? Porque ela não entendia nada, que o Chico nem viu ela lá, como que ele queria falar com ela. E ela pegou e foi. Quando ela chegou lá, na casa de Chico, Chico falou: entrem. O mentor de Chico falou para o Chico: é essa mulher que eu vi lá fora. Aí ele falou assim: então, pois a senhora foi chamada aqui pela bondade que a senhora teve no coração. O meu mentor foi no umbral e resgatou teu filho. E ele está aqui para falar com a senhora. E o filho só chorou arrependido, né? Porque quem comete o suicídio, o arrependimento vem depois, porque vê que não teve jeito, aquilo ali foi uma inconsequência, que a pessoa sente as dores da alma e não consegue se livrar daquelas dores e acha a melhor forma de tirar a vida. E aquele filho despedaçado e falando para ela, né, que o perdoasse. E essa mãe entendeu e ficou feliz, porque sabia que o filho já tinha sido resgatado. Para quem sabe, o suicida sofre muito depois que passa por essa fase. Porque tirar a vida não é fácil. Ele perdeu a chance que ele tinha de um processo reencarnatório. Então ele sofre penosos dores no umbral, ele fica sofrendo por muito tempo. Então essa história é muito linda, eu achei muito interessante. O campo vibratório dessa mulher, as vibrações dela estavam sempre em Jesus. Mesmo ela sentindo dor, mesmo ela sentindo a perca do filho, ela queria que a outra pessoa, já que não tinha jeito, porque o filho dela causou tudo, ela queria que a outra pessoa tivesse a oportunidade, porque tinha perdido num acidente, e não foi uma escolha, né? Então é uma história para a gente refletir sobre a nossa vida. Pessoas que tomam antidepressivos, pessoas que passam por transtornos bipolares, síndromes do pânico. É hora da gente começar a resgatar o que realmente está causando essa dor. E tratar a dor, não só com medicações, porque é o médico que medica, mas existe o médico dos médicos, que é Jesus. Quando a gente muda o nosso campo de pensamento, automaticamente tudo que está em nossa volta vai mudar também. Aqui também achei muito interessante essa frase quando fala: no mundo são 8 bilhões de pessoas e Jesus diz: a cada um segundo suas obras. E como estão as suas obras? Como estão as minhas obras? Como estão as nossas obras? Hoje você vê no jornal só notícias ruins.
que não tem hospitais, que morrem tantos por Covid, que morrem tantos. Você só ouve falar isso. Mas você não vê notícias falando, recuperaram-se tantos por Covid. O governo distribuiu isso aqui, para as pessoas, para ajudar famílias carentes que estão passando fome porque não têm condições de trabalho. Porque às vezes trabalhavam em lanchonete, em bares, porque está tudo fechado. Então, o nosso Jesus, ele é bem específico, cada um segundo as suas obras. Então, nós temos que avaliar quais estão sendo as nossas obras perante a Cristo aqui. E tudo começa através dos nossos pensamentos. Não adianta nada abrir o Evangelho e ler umas palavras e rezar um Pai Nosso se o coração não está cheio de amor. Se o coração não está com compaixão aos outros, tendo empatia pelo sofrimento, e a gente mudar o nosso interior. Porque de nada vale você amanhecer um dia e repetir diariamente os mesmos erros. Está na hora da gente tirar essa máscara que é a maldade, que é a imprudência, e começar a colocar amor, e começar a mudar o nosso dia a dia com isso. Enquanto o computador vai, eu quero contar mais uma história para vocês que eu achei também muito interessante. Assistindo a palestra da Maíse Braga, acho muito boas as palestras dela, do Valdomiro também, mas essa história eu achei muito interessante, que falava-se de um rapaz. Esse rapaz, a Maíse, ela tinha uma mediunidade ostensiva, ou seja, a mediunidade dela é além, né? Ela vê, ela ouve, então era muito grande. Ela tinha 16 anos, ela tinha 13 anos quando foi para a casa espírita. Aos 16 anos, ela já estava sentada na mesa para fazer trabalhos de desobsessão. Maíse conta que ela estava com 16 anos quando ela viu esse rapaz. Esse rapaz muito lindo, olho azul, alto, de aspecto, né, perfeito. 22 anos. E ele entrou. No que ele entrou, ela falou, meu Deus, que homem lindo é esse? Ela solteira, né, jovem. Ela, meu Deus, eu queria um homem desse para casar, né? O homem é muito lindo. E todas as mulheres do centro realmente achavam o homem lindo. Só que Maíse, ela era dotada de uma faculdade que ela conseguia ver o que estava no espírito do homem, o que tinha profundamente ali na alma daquele homem. Ela via lacunas na alma dele, no espírito dele. E Maíse olhou e falou assim, não, aí tem alguma coisa errada, porque bonito desse jeito, mas tem algo errado nesse rapaz. E aí foi 1, 2, 3, no terceiro dia de desobsessão desse rapaz, lembrando que ele chegou amarrado, ele chegou totalmente agressivo, já tinha sido internado em vários hospitais e não descobriam o problema dele. E os pais resolveram levar no centro. No terceiro dia de desobsessão, o obsessor dele se manifestou. E ele falou, eu vou levar ele comigo, ele não vai ficar aqui. Ele vai me pagar tudo o que ele fez. E eles conversando com aquele rapaz, com aquele obsessor, e eles perguntaram, mas o que o irmão fez de tão grave para você querer tanto mal a ele? Você tem que perdoar. Você tem que entender que quando a gente faz o mal, Jesus pede perdão. E ele falou, perdão para ele, você não sabe do que ele é capaz. Ele me matou, ele pegou meu corpo, ele moeu meu corpo, para que ninguém achasse, nunca meu corpo foi descoberto. Nunca minha mãe pôde chorar, a minha família ficou desesperada, eu estava sumido para minha família. E você quer que eu perdoe ele? Jamais vou perdoá-lo. Ele vai sofrer amargamente, nem que ele morra louco. Mas ele não perdoa ele. E outra, eu estou com a legião aqui. Eu reuni todos que odeiam ele, todos, de outras existências. Eu consegui ir atrás e eu sou o chefe. E ele não sai daqui. Então, assim, por que essa história? Para você entender até onde vai o pensamento de uma pessoa.
Até onde leva seu ódio, sua mágoa, seu orgulho, a sua falta de empatia, aquela raiva que você tem de uma pessoa porque ela passou na sua frente na fila do banco. Talvez ela estava com mais pressa que você, paciência. Às vezes a gente esbraveja por tantas coisas desnecessárias que depois pensamos, meu Deus, para que isso, né? Para que esse estresse sem importância? Porque no fim tem que dar certo. E se não der certo, amanhã a gente acorda e tenta de novo e faz de novo e assim vai indo. A vida é assim, ela tem que seguir. Independente se hoje não der certo, amanhã tem que dar, uma hora dá certo. Chico fala que não existe felicidade constante e nem alegria e nem tristeza constante. Ou seja, um dia você está triste, outro dia você está feliz. Então, na vida, a gente tem que cultivar os dias felizes e orar muito nos dias tristes, para que nós não baixemos o nosso campo vibratório. Porque é muito importante a gente se conectar com Cristo todo dia e tentar modificar a gente. Às vezes, a gente se pega a pensar, será que eu consigo mudar? Mas eu posso dizer para vocês, como uma pessoa que viveu a experiência de mudar, de uma reforma íntima, quando eu tinha 25 anos. 24. Eu não conhecia a doutrina espírita. A minha mãe sempre tentava me levar. Eu passei por problemas pessoais muito graves quando eu estava grávida. Então, eu sofri muito. Irmão José, minha mãe, por livre e espontânea pressão, me levou, irmão José. Irmão José é um mentor espiritual da casa. Ele me disse, filha, se você não mudar, você vai sofrer muito. Existe uma colônia de espíritos inferiores que dão aula da maldade que estão te obsediando. Vocês imaginam que um espírito, ele vai lá e dá aula de maldade, como existem espíritos bons que dão aula de bondade, que são os benfeitores espirituais. E ele me falou assim, mude seus pensamentos, mude seu campo vibratório. Eu nunca me esqueço. Eu saí de lá e falei, será que ele está pensando que eu acreditei nessa bruxaria? Não acreditei, era assim que eu via, bruxaria. Tá, né? A gente aprende com a dor. Certo dia, depois dessa orientação espiritual, os meus pensamentos eram, eu vou matá-lo. Eu quero que ele sofra, eu quero que ele sangre, eu quero ver ele destroçado, a pessoa que me fez mal. Só que aí, eu era já médium, todos nós somos médiums, mas a minha mediunidade já estava muito ostensiva. Eu sentia arrepios, às vezes eu escutava a voz. Então, eu não acreditei na orientação que ele me deu, porque quando você é médium, é muito mais difícil. Quando a sua mediunidade, ela está ali latente, é mais fácil para eles te pegarem. Quando foi um dia, minha mãe, médio sensitiva, porque ela falou, se vai chover, pega o guarda-chuva, que vai. Nunca vi, ela tem uma percepção incrível. Ela falou, minha filha, dorme aqui em casa hoje. Eu falei para ela que não, que eu ia dormir na minha casa, com a minha filha, e que eu não ia dormir lá. Eu estou com um pressentimento tão ruim, parece que alguma coisa vai acontecer com você. Se ela está me assistindo agora, ela vai entender. E eu falei, mãe, para com isso, para com essas bruxarias, que eu vou dormir na minha casa. E desci para minha casa. Aquele dia estava um dia atípico para mim. Eu estava sentindo uma agonia muito grande e muito arrepio. Eu sentia arrepios constantes. Não era arrepio de um lado, não. Era arrepio no corpo inteiro. Entrei para minha casa, coloquei minha filha para dormir na cama comigo, coisa que eu não fazia, eu não sei porque eu fiz aquele dia. Assisti até umas 10h30. Quando foi 10h40, eu deitei e dormi.
para o filme de terror. Eu acordei, não sei se vocês vão acreditar, é um relato meu. Eu acordei sendo puxada da cama. Fui jogada de frente a um espelho. Fui arrastada no chão. Eu bati a mão, quebrei muita coisa no quarto. Eu achava que era um bandido que estava dentro do meu quarto naquela noite. Só que tinha um detalhe, a minha luz do quarto estava queimada e o meu quarto estava meia luz. Aí eu pensei, ele deve ter aberto a porta e eu não ouvi, porque a porta era trancada. Mas não, quando eu consegui chegar até a cômoda e bater a mão na porta, a porta estava trancada e aquela meia luz veio de onde? E eu não conseguia tocar nele, só ele tocava em mim. Quando foi que eu vi o que estava acontecendo, eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei de Jesus, eu lembrei dos espíritos superiores, eu lembrei de tudo que o irmão José falou. Só que aí já era tarde para mim, porque o susto que eu levei, e ele poderia ter me levado ao desencarne, sim, naquela noite. Só que entrou um espírito lá dentro, eu acho, creio eu que era um espírito protetor, né, meu mentor, quando eu falei Senhor e comecei a orar e a pedir clemência pela minha vida e pela vida da minha filha. Ele saiu, esse espírito, clareou todo o quarto, eu vi o que estava no quarto, era uma sombra descolada, não tinha imagem, eu não conseguia ver imagem de rosto. Era muito uma treva mesmo. E ele colocou a mão sobre aquela sombra e eu só vi a luz e a mão, eu não vi o corpo todo. Eu vi a luz e a mão dele afastando ele de mim. E o quarto parecia que tinha um redemoinho envolvendo o quarto, mas não era vento, era uma coisa muito diferente de vento. E aí tudo pacificou. Eu não vi a hora que aquela luz saiu do quarto, porque eu estava com muito medo. Peguei minha filha na cama, abri a porta e saí correndo, gritando, pedindo socorro para a minha vizinha. No momento, eu não lembrava de nada do que tinha acontecido comigo. Eu acho que eu estava em choque, porque nem eu acreditava no que tinha acontecido comigo. E a minha vizinha era bandido, eu toda cortada, eu nem vi que eu tinha cortado o rosto, cortado a perna, meu joelho, machucado muito. Se eu tivesse ido no hospital, eu ia pensar que eu ganhei uma surra, e na verdade eu ganhei uma surra de um desencarnado. E aí minha vizinha foi lá, perguntou o que tinha acontecido, eu falei que eu não lembrava, eu não sabia, ela olhou a casa inteira, não tinha nada. Minha mãe chegou em casa para me ver. Quando a minha mãe chegou em casa, ela sentiu muitos arrepios, ela não conseguia nem entrar no quarto onde eu estava. Só que eu sentei no sofá, no momento que eu sentei no sofá da minha casa, naquela noite, eu lembrei de tudo que aconteceu comigo, eu entrei em desespero. Fui morar com a minha mãe por um tempo, não consegui entrar dentro da casa. Aí doeu, né? Porque não tem aquele, você vem pela dor ou você vem pelo amor, né? Então, eu vim pela dor. Aí eu fui passar pelo trabalho de desobsessão, mudar meu campo mental, perdoar aqueles que me fizeram mal. Então, vocês imaginam uma pessoa que está arraigada de dor, porque uma outra pessoa te fez muito mal, e você não quer perdoar, mas você se vê na obrigatoriedade de perdoar pelo seu bem, porque não era nem pelo bem da pessoa. Você imagina o que passou na minha cabeça aquele dia. Ou eu mudo pela dor, ou eu vou sofrer o resto da vida até eles conseguirem me levar. Porque lembrando, um espírito, ele pode te pegar desde que ele usa mediunidade física. Ele tira de algum lugar a mediunidade física de alguém. Ou seja, talvez ele tirou a minha própria mediunidade para conseguir fazer tudo aquilo. Ou a mediunidade de um vizinho, ou seja, o que levou tudo aquilo foram os meus pensamentos. O que eu tinha pensado e feito, porque isso não é um dia. Hoje você chega em casa
e grita com seu filho e xinga ele. Fala coisas horríveis porque seu dia não foi bom. Amanhã você chega em casa e fica com ódio do cachorro e chuta o cachorro. Outro dia você está com raiva da tua mãe, não atende ela e xinga ela sem que ela veja, mas você xingou. A sua conduta está sendo construída ali. Se você começar a tentar mudar, o irmão José falou uma coisa para mim que eu nunca vou me esquecer e que está mudando a minha vida. Primeiro você pensa, antes de chegar na sua boca tem uma certa distância. Então você pensa, espera, raciocina e fala. Para depois que sai da boca, já não tem mais volta. O que sai da boca não tem mais volta. Para aquele que ouviu e para você que falou. E o que você pensa reflete muito no que você traz para perto de você. Me perguntaram assim, ai fulana, então eu estou sentindo que tem uma presença do meu lado. Minha querida, uma presença, você tem vários do seu lado, é uma legião do seu lado. Agora basta você escolher, a tua conduta está sendo boa ou ela está sendo ruim? Se a tua conduta estiver boa, maravilha, não se preocupe, continue fazendo o que tem que fazer. Ser uma pessoa generosa, pensamentos bons. É claro que ninguém é santo. Tem uma hora do dia que a gente se estressa com alguma coisa. Mas se a sua conduta é todos os dias a mesma coisa, aí sim você tem que se preocupar. Nós temos que nos preocupar. Principalmente nós que temos conhecimento. Porque existe uma diferença muito grande. Aquele que não tem conhecimento e aquele que tem conhecimento. Porque o que tem conhecimento pode sentir as percepções as mesmas que eu senti. Porque se você é médium e você sabe de tudo isso e continua fazendo, você não espere espíritos de luz perto, não. Até o seu protetor se afasta. Quando fazemos algo errado, o nosso protetor afasta e chora-se copiosamente, porque ele sabe que ele está falhando. E que não depende dele as nossas ações. Porque ele sabe que o que sai da nossa boca só depende de nós. Ele até tenta, quando você vai fazer alguma coisa errada, você vai lá e fala assim, toda naquela dinâmica, fala, hoje eu vou fazer isso e aquilo, e você sabe que está errado. Aí seu mentor fala, minha filha, não faça isso, meu filho, não faça isso. Aí vem a sua mente, a sua consciência falando com você. Mas na verdade quem está falando com você é teu mentor. Naquele momento te intuindo de bons pensamentos. Quer começar a ouvir ele? Faz uma prece e eleva seus pensamentos a Cristo e a Ele. Que você vai conseguir filtrar o que é seu pensamento e o que é pensamento dele. Você vai conseguir discernir o que é pensamento meu e o que é dele. Então é isso. A nossa reflexão, tirei esse texto, achei muito importante, do poeta Rumi, do século XIII. Ele fala assim, para além das ideias de certo ou errado, existe um campo. Eu me encontro com você lá. Então, todos nós, na nossa convicção, achamos que somos certos ou errados. Só que os orgulhosos nunca estão errados. Eles sempre são certos. Os pessimistas sempre são certos. Então, você entende? Eu me encontro com você lá. Ou seja, o que você faz aqui vai refletir lá. Lembra aquela vizinha chata que você não suporta nem olhar para ela? E que toda vez você fala assim, mas essa velha veio de novo cuidar da minha vida. Tá lá lavando arroz, lá na frente de novo. Gente, tem gente que tem capacidade de lavar arroz na porta da casa. Meu filho, começa a orar para ela. Você ora para ela que ela vai trazer arroz cozido para você. Ela não só vai lavar o arroz, como ela vai falar assim, nossa, eu lembrei que você trabalhou o dia inteiro, eu fiz tanto arroz, você quer um pouquinho para você? Talvez ela vai lá para cuidar um pouquinho da sua vida mais fundo, mas não importa, é a caridade que traz. As pessoas falam assim, como eu vou orar para aquele cidadão que só me faz mal? Simples, você quer seu bem.
Não importa se ele te faz o mal. Ore por ele. E você vai ver que ele vai dar a resposta. Eu tenho um exemplo típico. Filhos, quando crescem, é do mundo, não é verdade? Meu filho tem 21 anos. Eu sei que não parece. Mas o meu filho some do mapa. E eu fico sem dormir preocupada. Aí esses dias, o meu mentor espiritual falou para mim assim: minha filha, pare de se preocupar e comece a orar por ele. E você vai ver como ele vai vir atrás de você. Eu, como assim, né? Eu oro todo dia, eu peço para Deus proteger ele. E eu comecei a orar diferente. Eu comecei a orar assim: Senhor, toque o coração do meu filho, porque ele lembre que ele tem mãe. E que essa mãe precisa saber se ele está bem. Todos os dias eu fazia a mesma oração e às vezes com lágrimas, porque eu lembrava de quando ele era criança e como ele era carinhoso. Só que isso, as pessoas crescem e às vezes elas ficam maduras e excêntricas. Cada um tem um jeito. E o jeito dele é aquele. Ele não quer mudar, ele não está pronto para mudar. Mas nós, como a gente tem nosso conhecimento moral, de conduta, porque nós somos espíritas, nós podemos mudar. Não tem como eu mudar a Bia, o Valdomiro, né? Mas tem como eu me mudar. E a volta vai mudar. As pessoas vão analisar o que elas estão fazendo de errado. Ou às vezes, se elas não analisar, é importante que você orou e você não está com raiva. Não espere que o mundo mude, mude você. Porque o mundo não vai mudar se eles não entenderem que precisa mudar. Isso a gente só entende com a dor. Quantas pessoas hoje morrem por conta de posição social? Eu vi uma reportagem de um político, de um ex-político falando. Eu achei um absurdo aquilo. Ele falar que cada um está no seu devido lugar que tem que estar. Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. Quando se referia à saúde pública, ele falou: cada um está no seu devido lugar. Ele quis dizer que quem nasceu para ser pobre vai ser pobre. E vai morrer pobre, e vai sofrer na pobreza, e vai morrer de doença, porque não tem a mesma possibilidade de uma saúde que um rico tem. Mas eu fiquei com tanta dó dele, com tanta dó, que eu até orei para ele. Porque na hora que ele chegar no plano espiritual, os débitos que ele vai ter com o próximo, e são muitos, porque eu tenho dó dos políticos. Porque cada alma que ele faz mal é uma dívida que ele agaria para ele lá no plano espiritual. Então não tenha raiva deles, ore por eles, porque eles estão perdidos quando desencarnarem. Os que fizeram bem, parabéns. Agora os que fizeram mal e só pensaram em si, no egoísmo, é digno de pena, infelizmente. Então, essa foi a palestra que eu passei para vocês. Hoje o computador deu pane aqui, nós estávamos um pouquinho aflitos, né, apreensivos, porque estava dando horário. Creio que na próxima, né, ficará perfeita, assim, diante de Jesus, é claro. Peço, o mais importante de tudo, de eu ter falado com vocês, não é a perfeição, mas sim ter colocado no coração de cada um de vocês a essência do que é o pensamento e das nossas vibrações. Quero que todos vocês fiquem com Deus, que Jesus nesse momento acolha vocês em vibrações positivas e que nós oremos para o nosso mundo, para o nosso Brasil, para todos do planeta, porque precisamos muito de vibrações positivas. Creio que hoje no Brasil existam mais vibrações negativas do que positivas. Mas se nós todos fizermos a nossa parte, quem sabe podemos mudar isso, não é verdade? Então fiquem com Deus e boa noite. Esqueci.
Obrigado, nossa irmã Jaqueline, pela excelente palestra. Eu quero convidá-los para amanhã, às 18h30, Bia? Às 18h30, através do Zoom, fazerem as vibrações para os lares junto conosco. Quando for 18h15, já enviarei o convite no WhatsApp de cada um, na nossa lista de transmissão. Então, quem entrar vai fazer as vibrações junto conosco. E na quinta-feira, às 18h30, vai ter também uma palestra bastante interessante com a nossa irmã Josefa. Tá? Então, todos estão convidados. Às 18h30, quinta-feira, nossa irmã Josefa fará a palestra. Agora eu me despeço, encerrando a transmissão, abraçando a cada um fraternalmente. Fiquem com Deus.